A poeira branca da farinha não era apenas sujeira naquela tarde abafada de outubro de 1948. Era a segunda pele de Maria Flor, uma camada fina e persistente que cobria seus cílios, seus braços e, principalmente, seus sonhos. Dentro do rancho de pau a pique, onde as frestas entre as ripas de madeira deixavam entrar lâminas de sol que pareciam ouro derretido, o ar cheirava a fermento azedo e a lenha de aroeira queimando no fogão. Era um cheiro de sobrevivência, denso e honesto, mas que Maria tentava desesperadamente lavar de si naquele momento sagrado. Ela estava sentada num banco de madeira tosca, polido pelo uso de gerações, com as costas curvadas sobre o colo, onde repousava o objeto de sua maior vergonha e de sua maior esperança. 4 sacos de farinha de trigo marca-sol, alvejados até a exaustão, costurados uns aos outros com uma linha que ela trocara por ovos na venda da vila. O tecido não era seda, nem cetim, nem mesmo a chita barata que as moças da roça usavam nos domingos. Era algodão cru, grosso, áspero como a língua de um gato, feito para carregar peso e ser arrastado no chão dos armazéns, não para envolver a cintura de uma mulher. Maria passara as últimas 3 noites esfregando aqueles sacos no lajeado do riacho, usando sabão de cinzas e bucha de milho, tentando apagar o carimbo vermelho e indestrutível da fábrica. Farinha superior, diziam as letras garrafais. Ela conseguiu desbotar o vermelho sangue para um rosa pálido, quase uma cicatriz na trama do tecido. Mas as letras ainda estavam lá, fantasmas de sua pobreza, gritando para quem quisesse ver que aquele vestido fora, até a semana passada, o recipiente de comida dos outros. Ela segurava uma agulha de osso grossa e romba que exigia força para perfurar a trama resistente do saco. Fleck, fleck, fleck. O som era rítmico, hipnótico, marcando o tempo de uma tarde que se recusava a acabar. A cada ponto, Maria sentia a aspereza do tecido roçar na pele sensível da parte interna de seus dedos, já calejados pela enxada, mas ainda macios o suficiente para sangrar com a costura. Ela não tinha dedal. O metal era luxo. Seus dedos eram suas ferramentas, e o pequeno ponto de sangue que brotou no indicador foi rapidamente levado à boca. O gosto metálico, misturando-se ao gosto do pão que assava no forno de barro lá fora. "Vai ficar bonito, tem que ficar", sussurrou ela para o silêncio da casa, onde o único outro som era o ressonar pesado de seu pai, deitado na rede da varanda, vencido pelo cansaço da colheita e pela cachaça que enganava a fome. Maria Flor ergueu o tecido contra a luz da janela. O corte era simples, copiado de uma revista velha e amarelada que ela encontrara no lixo da casa do prefeito meses atrás. Um decote quadrado, mangas curtas bufantes que ela armaria com goma de mandioca e uma saia rodada. Na imaginação dela, sob a luz de lampiões do baile da colheita, ninguém notaria a textura grosseira. Ninguém veria que a renda na barra era, na verdade, feita de barbante desfiado com paciência de aranha, mas a luz do sol era impiedosa. Ao levantar o corpete do vestido, o raio de luz atravessou o tecido e revelou, teimoso e humilhante, o contorno do sol desenhado pela fábrica, bem no meio do que seria o seu peito. O logotipo da marca Sol. Maria sentiu um nó na garganta, quente e doloroso. As lágrimas de frustração pinicaram seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. Lágrima não tingia a roupa, e choro não costurava a bainha. Com uma determinação feroz, ela pegou um carretel de linha azul marinho, o único luxo que comprara com dinheiro vivo, e começou a bordar. Ela não sabia fazer pontos franceses ou bordados de corte. Ela sabia fazer o ponto cruz rústico, o ponto de alinhavo. E foi com esses pontos simples que ela começou a cobrir o sol vermelho da marca de farinha. Transformaria o sol da indústria numa flor azul do sertão.
ponto por ponto, cobrindo a vergonha. Ponto por ponto, inventando a nobreza. A agulha entrava e saía, fleck, fleck, cada vez mais rápido, movida pela ansiedade de quem tem um prazo com o destino. O cheiro de querosene do lampião que ela acendera precocemente começou a se misturar com o cheiro do tecido alvejado, criando a fragrância inconfundível da pobreza digna, limpeza e esforço. Maria parou por um instante e passou a mão pelo bordado. Estava grosso, alto, quase um relevo grosseiro sobre o peito, mas cobria a marca. Ninguém vai saber, pensou ela, tentando convencer o próprio reflexo no fundo de uma lata de alumínio polida que usava como espelho. No escuro do salão, serei apenas Maria. Não a Maria do saco. Apenas Maria. Ela mordeu a linha para cortá-la, sentindo o gosto de algodão e tinta nos dentes. O vestido estava pronto, rígido como uma armadura de lona, esperando para ser vestido. Ela se levantou, sacudindo a poeira de farinha e fiapos de linha que cobriam seu colo, e o tecido fez um som de estalo, pesado, sem a fluidez da seda, caindo sobre a mesa de madeira com a gravidade de uma sentença. Ela precisava de mais lenha para manter o ferro de passar quente. O vestido precisava ser engomado até brilhar, para disfarçar a trama aberta. Maria caminhou até a porta dos fundos, seus pés descalços, sentindo o chão de terra batida, frio e familiar. Ao sair para o quintal, o vento do fim de tarde a atingiu, trazendo o cheiro de chuva distante e de terra revirada. Ela pegou o machado pequeno para cortar lascas de aroeira. O som da agulha furando o tecido grosso ainda ecoava em sua mente. Fleck, fleck, um som pontudo e seco. Mas à medida que ela erguia o machado, um novo som começou a vir da estrada que passava longe dali, além da cerca de arame farpado. O fleck-fleck da agulha na memória de Maria começou a se transformar, ganhando peso, eco e autoridade. Não era mais o som de osso contra pano. Tornou-se o som rítmico, cavo e poderoso de cascos ferrados batendo contra as pedras soltas da estrada real. Cloc, cloc, cloc. O ritmo acelerou, misturando-se à poeira que ela levantava no quintal, que agora parecia se fundir com a nuvem de terra vermelha levantada por uma montaria imponente que se aproximava da vila, carregando alguém que jamais olharia para uma costureira de sacos de farinha, ou assim ela pensava. O vestido está pronto, mas a humilhação está apenas começando. Será que a linha azul vai esconder a marca da vergonha? Deixe seu like agora, se você torce pela Maria Flor, e inscreva-se para ver a chegada do Duque. O som dos cascos batendo na terra batida e seca da estrada real não era apenas um ruído de passagem. Era uma percussão de autoridade que fazia o chão vibrar antes mesmo que a silhueta do cavaleiro surgisse na curva do caminho. Cloc, cloc, cloc. A poeira vermelha, fina como talco, levantava-se em nuvens preguiçosas sob o impacto das ferraduras, tingindo o ar do final de tarde com uma bruma cor de ferrugem que dourava os raios oblíquos do sol poente. Maria Flor, com os braços carregados de lenha de aroeira, madeira pesada e cheirosa que ela cortara para alimentar o ferro de passar, estacou à beira do barranco. O coração, que antes batia no ritmo calmo da costura, agora disparava num compasso de pássaro enjaulado. Ela conhecia aquele andar, a vila inteira conhecia. Não era um tropeiro qualquer, nem um colono voltando da roça em sua mula cansada. Aquele era o passo arrogante e cadenciado de um puro sangue inglês, uma besta negra e reluzente que valia mais do que todas as casas daquela rua somadas. Era Augusto de Alencar, o Duque do Sertão. Ele não tinha título de nobreza, o império já caíra há décadas e a república não dava medalhas para fazendeiros, mas a alcunha grudara nele como carrapato em couro de boi. Era um homem que vivia recluso em sua fazenda colossal, a Santa Fé, descendo a vila apenas quando a necessidade gritava ou quando o silêncio de suas terras se tornava ensurdecedor.
Dizia-se que ele tinha o olhar de quem já viu o fim do mundo e voltou achando graça. Maria Flor sentiu o impulso primitivo de se jogar no mato alto, de se tornar invisível entre as moitas de capim-santo e aça-peixe. A vergonha de sua condição queimou seu rosto mais forte que o sol. Ela usava uma saia velha, remanescente de outros sacos de farinha já gastos pelo tempo, tão lavados que o tecido estava fino e quase transparente nos joelhos, e uma blusa de algodão encardido que deixava à mostra a pele queimada do colo. Ela estava suja de terra, fuligem e suor. Não era uma visão para os olhos de um duque. Ela tentou recuar, apertando a lenha contra o peito, como se os tocos de madeira pudessem servir de escudo contra o julgamento alheio, mas o peso a desequilibrou. O cavalo, uma montaria negra que parecia esculpida em ônix e respirava vapor pelas narinas largas, estacou a poucos metros dela. O animal sentiu o medo humano ali perto e bufou, sacudindo a crina e fazendo o freio de prata tilintar com um som límpido e rico. Augusto não puxou as rédeas com violência. Seu comando era sutil, uma pressão de joelhos, uma comunicação silenciosa entre homem e animal que denotava anos de sela. Ele parou. O mundo parou. Do alto de sua montaria, Augusto parecia um gigante. Ele usava um chapéu de feltro cinza, com a aba levemente inclinada sobre os olhos, protegendo-o da luz e dos olhares curiosos. Vestia um dolman de linho bege, impecável apesar da poeira da estrada, e botas de couro de cromo que rangiam suavemente quando ele se movia no estribo. O cheiro que emanava dele e do animal invadiu o olfato de Maria Flor, sobrepondo-se ao cheiro da lenha. Era uma mistura inebriante de couro curtido, alfafa fresca, tabaco de cachimbo e aquele odor indefinível de riqueza e distância. Maria baixou a cabeça, fixando os olhos nos cascos do cavalo, incapaz de sustentar o olhar dele. Ela se sentia pequena, uma formiga diante de uma bota. "Por favor, siga", implorou ela em pensamento. "Não me veja, não veja a Maria do Saco." Mas Augusto não seguiu. Ele a observava. Seus olhos escuros e profundos varreram a figura encolhida à beira da estrada. Ele viu os pés descalços e sujos de terra vermelha, calejados pelas pedras. Viu as mãos pequenas, feridas pela costura e pelo machado, segurando a lenha com uma força desesperada. E viu a roupa. Ele reconheceu a trama. Saco de alvejante. Ele sabia o que aquilo significava. A maioria das mulheres da vila se endividava para comprar chita no armazém do Salim, mas aquela moça vestia a própria fome transformada em dignidade. "A carga está pesada, menina." A voz dele era grave, rouca, não carregava escárnio, mas uma curiosidade seca, direta. Maria Flor estremeceu. Ela foi obrigada a levantar o rosto. Ao encontrar os olhos do duque, ela não viu o desprezo que esperava. Viu algo que a perturbou ainda mais. Reconhecimento. Ele a olhava como se estivesse decifrando um enigma, não avaliando uma mercadoria. "Não, senhor. Quer dizer sim, senhor. Mas eu aguento", gaguejou ela, a voz saindo num fio. Ela ajeitou a lenha e uma lasca de aroeira arranhou seu braço, mas ela nem piscou. A dor física era irrelevante diante da tensão daquele encontro. Augusto inclinou-se levemente na sela. O couro rangeu. Cric! Um som que parecia rasgar o silêncio da tarde. Ele notou a flor de tecido azul, tosca e mal acabada, que ela prendera no cabelo desgrenhado. Uma tentativa singela de beleza em meio à poeira. "Há quem carregue ouro e dobre os joelhos", disse ele, num tom enigmático, quase falando consigo mesmo. "E há quem carregue lenha e mantenha a espinha reta." Ele levou a mão à aba do chapéu e fez um gesto breve, um cumprimento. Não era um cumprimento para uma serva. Era o cumprimento que se dá a um igual ou a um adversário digno. "Boa tarde, Maria Flor." Ele sabia o nome dela.
O choque fez Maria abrir a boca, mas nenhum som saiu, como o duque do sertão, que vivia trancado em sua fortaleza de solidão, sabia o nome da costureira invisível. Antes que ela pudesse processar a informação, Augusto tocou as esporas de prata levemente no flanco do cavalo. O animal respondeu prontamente, retomando o trote elegante. Maria ficou parada na nuvem de poeira que ele deixou para trás, sentindo o coração bater na garganta. Ela olhou para as costas largas dele se afastando, para a postura imponente que parecia carregar o peso do mundo com a mesma facilidade com que o cavalo carregava o dono. Ela não se sentiu humilhada. Pela primeira vez em anos, sentiu-se vista. A poeira que ele levantou não a sujou. Parecia tê-la envolvido em uma promessa muda de que algo estava para mudar. O cavalo negro, vendaval, continuou seu caminho, e o sol poente bateu no olho grande e úmido do animal. Naquela superfície escura e convexa do olho do cavalo, o reflexo de Maria Flor, pequena e coberta de pó, foi ficando cada vez menor à medida que eles se afastavam, distorcendo-se na curvatura da córnea brilhante, até se transformar em outra imagem refletida. O reflexo no olho do animal dissolveu-se, escureceu e reapareceu subitamente fragmentado e nítido na superfície de um espelho antigo e trincado, pendurado precariamente atrás de um balcão de madeira escura, onde Maria Flor agora se via cercada não por poeira de estrada, mas por rolos de tecidos coloridos que ela jamais poderia comprar. O reflexo no espelho trincado da venda do senhor. Salim devolvia uma imagem fragmentada de Maria Flor, como se sua própria alma tivesse sido quebrada em pedaços irregulares e colada de qualquer jeito. Aquele espelho, manchado de azinhavre nas bordas, testemunhara gerações de rostos sertanejos. Mas naquela tarde, ele parecia zombar da costureira. Ao seu redor, as prateleiras de madeira escura, envergadas pelo peso da mercadoria, erguiam-se como muralhas de um castelo proibido. O ar ali dentro era denso, quase mastigável. Uma cacofonia olfativa que misturava a salmoura penetrante do bacalhau do porto, pendurado em postas secas no teto, o aroma picante da pimenta do reino em grãos, o cheiro doce e enjoativo da goiabada cascão e, dominando tudo, o odor químico e limpo dos cortes de fazenda novos. Maria Flor apertava as mãos contra o balcão, sentindo a madeira polida por milhares de cotovelos antes do dela. Seus dedos roçavam quase sem querer a borda de uma peça de tafetá carmim desenrolada, exposta como uma tentação profana. O tecido era frio, liso, escorregadio como água viva. Ao tocar naquilo, a aspereza de suas próprias mãos, calejadas pela lenha e pela lavoura, parecia gritar. Ela retirou a mão rapidamente como se tivesse se queimado. Aquele mundo de texturas suaves não lhe pertencia. O seu mundo era o da juta, do algodão cru, da aspereza que lixa a pele até transformá-la em couro. Vai querer o de sempre, menina Maria. A voz anasalada do Sr. Salim, um homem baixo, de bigodes fartos e olhos cansados, rompeu o transe. Ele a olhava sem julgamento, mas com aquela pena velada que doía mais que o desprezo. Só o anil, Sr. Salim, 2 pedras e um carretel de linha, da mais forte, respondeu ela, a voz baixa, tentando ocupar o menor espaço possível naquele ambiente. Foi então que o sino da porta de entrada tilintou. Não foi um toque tímido, mas um anúncio estridente. O ar pesado do armazém foi subitamente invadido por uma lufada de vento quente e, com ela, um cheiro artificial e agressivo de lavanda francesa e talco de arroz. Maria Flor não precisou virar para saber quem era. Seu estômago contraiu-se num nó gelado. Eram as irmãs Valença, Clarice e Eugênia, as filhas do prefeito. Elas entraram rindo, um riso agudo e cristalino de quem nunca teve que se preocupar se haveria jantar na mesa. O som das saltos de seus sapatos de verniz estalava no assoalho de tábuas largas com a autoridade de quem pisa no mundo como se fosse o quintal de casa.
Clarice usava um vestido de organdi amarelo canário, cheio de babados que pareciam espuma, e Eugênia vestia uma seda estampada que faria os olhos de qualquer um doer de tanta cor. Elas pararam no centro da loja, ignorando Maria, como se ela fosse parte da mobília. Uma saca de feijão esquecida no canto. Senhor! Salim! Gritou Eugênia, abanando-se com um leque de sândalo. Papai mandou buscar as fitas de cetim que chegaram da capital. O baile é amanhã e a costureira está nos deixando loucas. Maria Flor encolheu-se, tentando se fundir às sombras das prateleiras de enlatados. Ela rezou para que a terra se abrisse, para que o pó da estrada a cobrisse inteira. Mas a sorte naquela tarde estava de folga. Enquanto esperavam o comerciante buscar as fitas, os olhos de Clarice, aguçados pela malícia do tédio, vagaram pela loja e pousaram em Maria. Ou melhor, pousaram na roupa de Maria. O sorriso da moça se alargou, transformando-se num esgar cruel. Ela cutucou a irmã com o cotovelo. Veja, Eugênia, acho que a moda rústica chegou antes do tempo. Eugênia virou-se, os olhos percorrendo Maria de cima a baixo com a lentidão de quem avalia gado magro. Oh, é a Maria da roça. Ela deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Maria, trazendo consigo aquela nuvem sufocante de perfume caro que mascarava o cheiro honesto do bacalhau. Que tecido interessante, querida. É uma textura tão resistente. Onde você comprou? Na seção de jardinagem? Maria sentiu o sangue subir ao rosto, quente e pulsante. Suas mãos suavam frio, apertando as moedas que trazia no bolso. É algodão, dona Eugênia, respondeu Maria sem levantar os olhos. Clarice soltou uma risadinha, cobrindo a boca com a mão enluvada de renda, fingindo polidez. Algodão? Ah, não seja modesta. Eu conheço essa trama. Ela esticou a mão e, com a ponta de 2 dedos, como se tocasse em algo contagioso, pinçou a manga da blusa de Maria. Papai compra sacos iguais a este para os cavalos comerem aveia. Olhe, Eugênia, se você apertar os olhos, quase dá para ver onde estava escrito Indústria Brasileira. O silêncio na venda foi absoluto. Até o senhor. Salim, lá no fundo, parou de mexer nas caixas. Maria sentiu as lágrimas queimarem atrás das pálpebras, agulhas de fogo querendo sair. A humilhação não era apenas sobre a roupa, era sobre a desumanização. Para elas, Maria não era uma pessoa, era uma piada, um lembrete do que era ser inferior. O apelido veio logo em seguida, sussurrado alto o suficiente para que todos ouvissem. Maria da Marca Sol, disse Eugênia, rindo. Cuidado para não chegar perto do forno, querida, ou você vai assar como um pãozinho. Vai ao baile vestida assim? Vai servir as mesas ou vai ser a toalha de mesa? A crueldade das palavras cortou mais fundo que a agulha de osso. Maria lembrou-se do Duque na estrada, do olhar de respeito dele. Há quem carregue lenha e mantenha a espinha reta. Aquela frase ecoou em sua mente como um trovão distante. Ela não podia desabar ali, não na frente delas. Não na frente do espelho trincado que já havia quebrada todos os dias. Maria Flor ergueu a cabeça. Seus olhos vermelhos e úmidos encontraram os de Eugênia. Havia dor ali, sim, mas havia também uma dignidade feroz, herdada de quem sobrevive à seca e à fome. Eu vou ao baile, disse Maria, a voz trêmula, mas audível. E vou vestida com o meu suor, diferente de quem se veste com o dinheiro do povo. O sorriso de Eugênia vacilou por um segundo, o choque da afronta travando sua língua. Antes que as irmãs pudessem reagir, antes que pudessem chamar o pai ou lançar mais veneno, Maria virou-se para o balcão. Sr. Salim voltou, constrangido, colocando as 2 pedras de anil azul escuro sobre a madeira. Eram pedras brutas, concentradas, promessas de cor e de disfarce. Quanto é? Perguntou Maria, ignorando as damas de seda atrás de si. 2 tostões, menina, murmurou o velho.
Maria enfiou a mão no bolso e retirou as moedas. Eram moedas velhas de cobre, aquecidas pelo calor do seu corpo e pela vergonha da situação. Ela não as entregou na mão do comerciante. Ela as soltou sobre o balcão. A moeda girou. O disco de metal rodopiou sobre a madeira escura, zumbindo. Um borrão de cor alaranjada e brilhante sob a luz do armazém. Vrum, vrum, clim. O cobre girava e girava, capturando a luz, transformando-se num círculo de fogo líquido aos olhos de Maria, enquanto a moeda desacelerava. Sua cor acobreada e quente começou a se expandir, a brilhar mais forte, a borbulhar, fundindo-se visualmente com a superfície agitada e fervente da água no fundo do grande tacho de cobre que estava sobre a fogueira no quintal de Maria, onde a água quente, prestes a receber o anil, refletia o fogo e a determinação de uma alquimista que se preparava para transformar o lixo em noite estrelada. O cobre da moeda desapareceu, fundido na memória, mas o cobre do tacho fervia diante dos olhos de Maria Flor, uma cratera de metal avermelhado assentada sobre as trempes de ferro no quintal de terra batida. A água borbulhava com uma violência contida, blup, 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 cuspindo gotículas quentes que chiavam ao tocar as brasas de angico vermelho estalando sob o caldeirão. A noite havia caído sobre o sertão como um manto pesado de veludo negro, pontilhado por estrelas que pareciam frias e distantes, indiferentes à sorte de uma costureira pobre. Mas ali, naquele círculo iluminado apenas pelo fogo de chão, Maria não sentia frio. O calor das chamas lambia suas pernas nuas e o vapor que subia da água a envolvia numa estufa úmida, colando os cabelos na testa e fazendo o suor escorrer por suas têmporas, misturando-se à fuligem e à ansiedade. Ela segurava as duas pedras de anil na palma da mão esquerda. Eram cubos irregulares, de um azul tão concentrado que parecia preto, sólidos e misteriosos. Para o Sr. Salim, eram mercadoria de 2 tostões. Para as irmãs Valença, eram produtos de limpeza para alvejar lençóis encardidos. Mas para Maria Flor, naquela hora mágica e desesperada, aquelas pedras eram alquimia pura. Eram a promessa de que ela poderia apagar quem ela era e pintar quem ela queria ser. Com um suspiro que era quase uma prece pagã, ela jogou as pedras na água fervente. Não houve explosão, apenas uma dissolução hipnótica. A água transparente começou a sangrar azul. O pigmento se soltou, espiralando como fumaça líquida, dominando a clareza, escurecendo o cobre, transformando o conteúdo do tacho num abismo de cor índigo, profundo, químico e absoluto. O cheiro subiu imediatamente. Um odor acre, metálico e limpo, que invadiu as narinas de Maria e se instalou no fundo de seus pulmões. Era o cheiro da transformação. Maria pegou o vestido de sacos de farinha, que repousava dobrado sobre um toco de madeira como um corpo à espera do batismo. À luz do fogo, as letras vermelhas da marca Sol pareciam zombar dela, brilhando através dos bordados que ela fizera. Farinha superior. A humilhação estava ali, estampada na trama. Você não vai ser farinha, sussurrou ela, a voz embargada pela fumaça e pela emoção. Você vai ser céu. Ela mergulhou o vestido na tinta fervente. Usando um pedaço de pau polido pelo uso, ela empurrou o tecido para o fundo, obrigando a fibra rústica do algodão a beber o azul. O ar dentro das fibras borbulhou para a superfície, tentando resistir, mas ela empurrou com mais força, girando o tecido, mexendo o caldeirão como uma bruxa benevolente, cozinhando seu próprio destino. Seus braços doíam pelo esforço repetitivo, os músculos retesados, mas ela não parava. A cada volta, ela imaginava o Duque do Sertão e seu olhar na estrada. Imaginava as risadas de Clarice e Eugênia sendo afogadas naquele azul profundo. O tempo perdeu o sentido. Podiam ter se passado minutos ou horas. O fogo estalava, lançando fagulhas alaranjadas que morriam na escuridão do quintal.
enquanto os grilos e as cigarras cantavam a trilha sonora daquela vigília solitária. Maria sabia que o segredo do tingimento era a paciência e a temperatura. Se tirasse antes, ficaria manchado. Se deixasse demais, o tecido poderia cozinhar e desfazer. Era um risco calculado, a única aposta que ela tinha. Finalmente, quando a lua já estava alta e prateada, ela decidiu que era a hora. Com as mãos protegidas por trapos velhos, ela agarrou as bordas do tacho e o arrastou para longe do fogo. O líquido escuro balançou, pesado como óleo. Usando o bastão de madeira, ela pescou o vestido. Ao emergir da tinta, a peça parecia uma criatura marinha, pesada, encharcada, escorrendo rios de água azul escura que tingiam a terra vermelha de preto. Maria não conseguia ver a cor real sob a luz amarelada do fogo, apenas uma massa escura e uniforme. O coração dela batia na garganta. Será que o vermelho da marca tinha sumido? Ela torceu o tecido com as próprias mãos, ignorando o calor residual que queimava sua pele. A água azul escorreu por seus braços, manchando suas unhas, suas palmas, seus pulsos, transformando sua pele na cor da noite. Ela seria a Maria da marca Sol, mas agora suas mãos carregavam a prova de sua luta. Ela sacudiu o vestido com força, abrindo-o contra o ar noturno. Foi então que a lua ajudou. Um raio de luz prateada incidiu sobre o tecido molhado. Não era mais branco sujo. Era um azul profundo, um tom de meia-noite, rico e aveludado, que absorvia a luz em vez de refleti-la. Maria aproximou o rosto do tecido, procurando o peito do vestido, onde o logotipo da fábrica costumava gritar. Ela apertou os olhos. Lá estava ele. Mas agora era um fantasma. O vermelho berrante fora neutralizado pelo azul, tornando-se uma sombra arroxeada, quase imperceptível, misturada aos bordados que ela fizera. De longe, a luz de velas de um salão pareceria apenas uma nuance do tecido, uma textura rica e não um carimbo comercial. Um riso escapou dos lábios de Maria Flor. Um riso de alívio, de triunfo, que logo se transformou num soluço seco. Ela conseguira. Ela transformara o lixo em mistério. Ela caminhou até o varal de arame esticado entre duas laranjeiras. O vento da madrugada começava a soprar, frio e constante. Ela prendeu o vestido pelos ombros com pregadores de madeira. O tecido pesado, ainda gotejando o excedente de tinta, começou a dançar com a brisa. Maria ficou ali parada, as mãos manchadas de azul cruzadas sobre o peito, observando sua criação. O vestido balançava para frente e para trás, vup, vup, o som do tecido molhado chicoteando o ar. A saia rodada se enchia de vento, inflando-se, ganhando vida, movimentando-se com uma elegância que o algodão cru jamais deveria ter. O movimento era hipnótico, uma ondulação escura contra a noite estrelada, um prenúncio da valsa que ela sonhava dançar. O balanço do tecido no varal tornou-se mais amplo, mais pesado e solene. A textura áspera do algodão molhado, visualmente, começou a se transformar, ganhando o brilho seco e a maciez pesada de outro material. O azul noite do vestido se fundiu com o vermelho sangue de um veludo grosso e poeirento, e o movimento do vento no quintal foi substituído pelo som mecânico e abafado de cordas sendo puxadas por roldanas, enquanto as imensas cortinas de veludo do palco do clube da cidade se abriam lentamente, revelando o salão iluminado onde o destino de Maria a aguardava. O movimento pesado das cortinas de veludo, abrindo-se para revelar o salão do clube recreativo, liberou uma lufada de ar quente e saturado que atingiu Maria Flor no rosto como uma bofetada perfumada. O ambiente lá dentro era um universo à parte, separado da estrada de terra e dos ranchos de pau a pique pela barreira invisível, mas intransponível, do dinheiro.
O assoalho de tábuas corridas brilhava sob a luz de 3 lustres de cristal, o orgulho da cidade, que, embora empoeirados e faltando algumas lágrimas de vidro, refratavam a luz amarelada dos lampiões a gás com uma glória que parecia divina aos olhos de uma costureira. O cheiro era uma sinfonia vertiginosa. O aroma adocicado do laquê, fixando os penteados armados das damas, o odor viril do fumo de charuto que impregnava os ternos de linho dos cavalheiros e o cheiro de cera de carnaúba fresca que fora esfregada no chão até o exaustão naquela tarde. Maria Flor parou na entrada, segurando a respiração. Seu vestido azul noite, engomado com tanta mandioca que parecia ter vida própria, roçava em suas pernas com a aspereza familiar da sacaria. Mas, aos olhos dela, naquele momento de penumbra mágica, ele parecia veludo. Ela havia entrado pelos fundos, como de costume, mas a ousadia de pisar no salão principal fazia seu coração martelar contra as costelas, ameaçando romper a costura apertada do corpete. Ninguém sabe, repetiu ela mentalmente, um mantra de proteção. No escuro, todos os gatos são pardos e todo o algodão é seda. Ela deu o primeiro passo. O som de sua sapatilha barata foi engolido pelo burburinho das conversas e pelo choro afinado dos violinos que tocavam uma valsa vienense, deslocada e melancólica no calor do sertão. Maria caminhou pelas beiradas, rente às paredes forradas de papel de parede descascado, tentando se misturar às sombras. Mas a beleza tem um defeito grave para quem quer se esconder. Ela atrai a luz. E Maria Flor, com seu cabelo negro preso num coque alto, adornado pela flor de tecido que ela mesma fizera, e com a pele cor de canela iluminada pela expectativa, estava assustadoramente bela. O azul profundo do vestido absorvia a luz dos lampiões, criando uma silhueta misteriosa que logo chamou a atenção dos rapazes encostados no bar. Cochichos começaram a se espalhar. "Quem é aquela?" perguntavam. "Parece a filha de algum fazendeiro de fora." O anonimato era seu escudo, e por alguns minutos Maria Flor flutuou. Ela se permitiu fechar os olhos e imaginar que pertencia àquele lugar, que o cheiro de farinha e sabão de cinzas era apenas um pesadelo distante. Mas os predadores têm faro aguçado para o sangue dos intrusos. Do outro lado do salão, num sofá de damasco vermelho que parecia um trono, Clarice e Eugênia Valença observavam. Seus vestidos de tafetá brilhavam como joias, mas seus olhos eram opacos de malícia. Eugênia estreitou o olhar, focando na figura azul que tentava se fazer invisível perto da mesa de ponche. "Clarice", sussurrou ela, tocando o braço da irmã com o leque fechado. "Aquela cor, aquele azul, não lhe parece familiar?" Clarice seguiu o olhar. Ela viu a postura rígida, o tecido que não caía com a fluidez da seda, mas armava como lona. E então, num relance de memória visual, lembrou-se das mãos manchadas de azul da costureira na venda do Sr. Salim. Um sorriso lento e venenoso curvou seus lábios pintados de carmim. "É a Maria da marca Sol", disse Clarice, levantando-se com a elegância de uma cobra que se desenrola. "E ela teve a audácia de vir ao nosso baile vestida com o nosso lixo." "Vamos cumprimentá-la", sugeriu Eugênia, pegando 2 taças de cristal cheias de um vinho branco espumante e doce que a prefeitura importara a peso de ouro. Maria Flor viu as irmãs se aproximarem. O instinto gritou para ela correr, mas suas pernas travaram. Elas vinham sorrindo, abrindo caminho entre os casais que dançavam, como 2 fragatas cortando o mar. O brilho nos olhos delas não era de amizade, era de execução. "Maria!" exclamou Clarice, a voz estridente cortando a música localmente. "Que surpresa vê-la aqui e que cor ousada! É azul anil de tanque, se não me engano." Algumas pessoas ao redor pararam para ouvir, atraídas pelo tom de escárnio. Maria sentiu o suor frio escorrer pelas costas. O anil.
Ela não tinha fixador industrial. O suor poderia manchar. Ela precisava sair dali. Boa noite, Dona Clarice, murmurou Maria, baixando a cabeça. Eu só vim ver a música. Ora, não seja tímida, disse Eugênia, estendendo uma das taças. Beba conosco, um brinde à criatividade da pobreza. Maria não moveu a mão para pegar a taça. O medo a paralisara. Foi quando Eugênia, com um movimento teatral e falsamente desastrado, fingiu tropeçar na bainha do próprio vestido. Oh! O conteúdo da taça voou. O líquido dourado e pegajoso desenhou um arco no ar antes de aterrissar com precisão cruel bem no meio do peito de Maria Flor. O choque do líquido frio fez Maria arfar. Mas o horror veio segundos depois. O vinho barato, ácido e alcoólico agiu como um solvente imediato sobre o tingimento caseiro e instável. O azul profundo, que Maria lutara tanto para fixar, começou a escorrer, lavando o tecido. Onde o líquido bateu, o azul se dissolveu, escorrendo em rios escuros pela saia, manchando a pele de Maria. E ali, sob a luz impiedosa do lustre central, o segredo foi revelado. O tecido molhado tornou-se translúcido e o vermelho da marca, que o azul apenas mascarava, emergiu como uma ferida reaberta. As letras garrafais, indeléveis, brilharam através da mancha úmida e desbotada, Sol. E logo abaixo, em letras menores mas legíveis, Indústria Brasileira. O silêncio que se abateu sobre o salão foi ensurdecedor. A música parou, os violinos silenciando um a um, conforme os músicos percebiam a comoção. Todos os olhos estavam cravados no peito de Maria. «Olhem!» gritou Clarice, apontando com o dedo enluvado, rindo com um som que parecia vidro quebrando. «Eu disse! É um saco de farinha!» Ela veio vestida de saco de farinha. A risada começou como uma onda pequena, isolada, vinda dos aduladores do prefeito, mas logo cresceu, contagiante e cruel, espalhando-se pelo salão como fogo em palha seca. Homens distintos, mulheres respeitáveis, todos riam. Riam da audácia, riam da pobreza, riam daquela tentativa patética de ser gente. Maria Flor estava congelada no centro do corredor de risos. Ela sentiu o líquido escorrendo pelo estômago, frio e pegajoso, mas seu rosto ardia em chamas. Ela olhou para baixo e viu a marca Sol zombando dela. Seu vestido de céu estrelado virara lama. As lágrimas, que ela segurara por dias, finalmente transbordaram, quentes e salgadas, misturando-se à tinta azul que manchava seu pescoço. Ela queria desaparecer, virar poeira, ser varrida dali. Ela abraçou o próprio corpo, tentando cobrir a marca com os braços, mas a humilhação já estava tatuada na memória da cidade. O riso tornou-se um rugido, uma besta de 1000 cabeças que a devorava viva. Ha, ha, ha! Olha a costureira! Olha a Maria do Saco! Foi então que um som diferente cortou a cacofonia da zombaria. Não era um grito, nem uma risada. Toque, toque, toque. Era um som seco, rítmico e pesado de madeira nobre, batendo contra o assoalho com uma força que fez o chão vibrar. O barulho vinha da entrada principal, a porta dupla que só se abria para autoridades. O riso morreu na garganta da multidão, estrangulado pela surpresa. Cabeças se viraram. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio de medo e reverência. Parado na porta, recortado contra a noite escura, estava Augusto de Alencar. Ele não vestia o dólman de poeira da estrada. Ele estava impecável em um terno de linho branco, segurando uma bengala de jacarandá com castão de ouro. Não porque precisasse de apoio, mas porque a usava como um cetro. Seus olhos escuros não miravam o prefeito, nem as irmãs Valença. Eles estavam fixos, com uma intensidade furiosa e protetora, na pequena figura manchada de azul e lágrimas no centro do salão. Ele deu um passo à frente e o som da bengala batendo no chão. Toque!
Soou como o martelo de um juiz exigindo ordem no tribunal, anunciando que o julgamento daquela noite estava prestes a mudar de réu. O som da bengala de jacarandá batendo contra o assoalho encerado não foi apenas um ruído, foi um decreto real que suspendeu o tempo dentro do clube recreativo. Toque. O eco seco reverberou pelas paredes forradas de papel de parede adamascado, silenciando as risadas cruéis, como se alguém tivesse cortado as cordas vocais da cidade inteira com uma lâmina fria. Augusto de Alencar, o duque do sertão, avançou para dentro do salão. Ele não caminhava, ele ocupava o espaço, empurrando o ar viciado de perfume barato e maldade com a gravidade de sua presença. A cada passo, o som de suas botas de couro cromo, perfeitamente engraxadas, misturava-se ao baque rítmico da bengala, criando uma marcha fúnebre para a arrogância da elite local. A multidão, que segundos antes formava uma parede compacta de escárnio ao redor de Maria Flor, abriu-se instintivamente, partindo-se como o mar vermelho diante de uma força da natureza. Ninguém ousava bloquear o caminho de Augusto. Ele exalava um cheiro de autoridade antiga, de tabaco importado e de terra vasta, um odor que fazia os perfumes franceses das filhas do prefeito parecerem água de cheiro barata. Clarice e Eugênia, ainda com os sorrisos congelados em esgares de triunfo, recuaram um passo, as taças de cristal tremendo em suas mãos enluvadas. Elas esperavam que ele risse. Esperavam que o homem mais rico da região se juntasse ao coro dos abutres. Mas Augusto não olhou para elas. Seus olhos escuros, profundos e ilegíveis, como poços de mina, ignoraram os vestidos de seda, as joias de família e os títulos políticos. Seu olhar estava ancorado, fixo e inabalável, na pequena figura trêmula no centro do círculo, manchada de azul e vergonha. Maria Flor queria que o chão se abrisse e a engolisse. Ela mantinha os braços cruzados sobre o peito, tentando esconder a marca Sol, que brilhava úmida e obscena através do tecido encharcado. Seus olhos estavam baixos, fixos na ponta das sapatilhas baratas, aguardando o golpe final. Ela sentiu a aproximação dele, não pelo som, mas pela mudança na temperatura do ar. O frio da humilhação foi substituído por uma onda de calor elétrico. Augusto parou diante dela. Ele era imenso. A sombra de seus ombros largos cobriu Maria, protegendo-a da luz impiedosa dos lustres. Ele não disse uma palavra de imediato. Com movimentos lentos e deliberados, ele apoiou a bengala no braço esquerdo e começou a desabotoar o paletó de linho branco, de corte impecável, que vestia. O salão prendeu a respiração. O som dos botões de madrepérola se soltando parecia alto demais no silêncio absoluto. Augusto retirou o paletó. O tecido era pesado, morno do calor do corpo dele, cheirando a segurança. Com uma gentileza que desmentia sua fama de bruto, ele colocou o paletó sobre os ombros de Maria Flor. O peso do linho caiu sobre ela como um abraço físico. O cheiro dele a envolveu, mascarando o odor ácido do vinho barato e da tinta derretida. Maria levantou os olhos, incrédula, as lágrimas ainda presas nos cílios como diamantes de dor. Ela encontrou o olhar dele, e o que viu lá fez seu coração parar e recomeçar num ritmo novo. Não havia pena. Havia fúria contra os outros, sim, mas para ela havia apenas uma reverência silenciosa. Augusto virou-se lentamente para a multidão. Ele não precisou gritar. Sua voz, grave e rouca, projetou-se pelo salão com a clareza de um sino de bronze. Vejo que a colheita deste ano foi farta de ignorância, disse ele, seus olhos varrendo o rosto do prefeito, que suava frio no canto do salão. Vocês riem, vocês zombam, mas me digam... Ele caminhou até Eugênia, que encolheu-se visivelmente. Ele apontou para a mancha no vestido de Maria, que agora aparecia apenas discretamente sob a lapela do seu paletó. Alguém aqui sabe o peso de um saco de farinha de 50 quilos? Ninguém respondeu. O silêncio era de morte.
Essa moça carrega nas costas o que vocês comem à mesa, continuou Augusto, a voz endurecendo como aço temperado. A marca que vocês veem nesse tecido não é vergonha, é brasão. É o brasão do trabalho honesto que sustenta a seda que vocês vestem. Enquanto vocês compram elegância com dinheiro de imposto e herança, ela teceu a própria dignidade com as mãos feridas. Ele voltou-se para Maria Flor, ignorando o choque sísmico que causara na sociedade local. Ele estendeu a mão para ela. Uma mão grande, forte, com a palma aberta e convidativa. Senhorita Maria Flor, disse ele, usando o tom que se usaria com uma rainha. A orquestra está parada, e eu vim aqui com o único propósito de dançar com a dama mais nobre deste salão. Me daria a honra? Maria olhou para a mão dele. Olhou para as próprias mãos, manchadas de tinta azul. O medo gritou para ela fugir, mas a coragem, alimentada pela postura daquele homem, falou mais alto. Ela descruzou os braços, deixando o paletó dele escorregar levemente, e colocou sua mão pequena e azulada na dele. O contato foi elétrico. A pele dele era quente e áspera, uma âncora no meio da tempestade. Augusto fechou os dedos sobre os dela, apertando com firmeza, reivindicando-a diante de todos. Ele fez um sinal imperceptível com a cabeça para o maestro, que, trêmulo e pálido, ergueu a batuta apressadamente. Os violinos recomeçaram, trôpegos no início, mas ganhando força guiados pela necessidade de preencher o vácuo. Augusto puxou Maria para perto, não perto o suficiente para ser indecente, mas perto o suficiente para que ela sentisse a batida do coração dele através da camisa de cambraia fina. Ele colocou a mão na cintura dela, sobre o tecido grosso do saco de farinha, como se estivesse tocando o veludo mais precioso da Europa. Levante a cabeça, Maria, sussurrou ele, apenas para ela ouvir, enquanto começavam a girar. Eles são pequenos, você é gigante. Eles começaram a valsa. Augusto conduzia com uma maestria que fez o chão parecer nuvem. Maria, que nunca aprendera a dançar em salões, descobriu que seus pés sabiam o caminho quando guiados por ele. O mundo ao redor começou a borrar. As caras chocadas das irmãs Valença, o rosto vermelho do prefeito, as luzes dos lustres, tudo se transformou em manchas de cor distorcidas pela velocidade do giro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O azul manchado do vestido dela misturava-se ao branco da camisa dele, criando um redemoinho de cores. Maria fechou os olhos, entregando-se ao movimento. O cheiro de laquê e poeira desapareceu, substituído inteiramente pelo cheiro dele. A vergonha evaporou, queimada pelo calor daquela mão em suas costas. Ela não estava mais no clube recreativo. Ela estava num lugar onde só existiam os dois. O giro da valsa tornou-se mais rápido, vertiginoso. As luzes amareladas dos lustres se esticaram em linhas horizontais de luz, fundindo-se, clareando, perdendo a artificialidade elétrica e ganhando uma tonalidade orgânica e dourada. O som dos violinos foi sendo substituído gradualmente pelo canto matinal e alegre dos sabiás laranjeira e pelo som suave do vento balançando árvores frondosas. A tontura do baile cessou, mas a luz dourada permaneceu e se intensificou, solidificando-se não mais nas paredes do clube, mas no horizonte vasto e límpido que se descortinava a partir da varanda de uma fazenda imensa, onde o sol da manhã seguinte banhava as tábuas de madeira e iluminava dois pares de mãos entrelaçadas sobre uma mesa farta de café, longe, muito longe da cidade que ficara para trás. A tontura vertiginosa da valsa, que havia transformado o salão de festas num borrão de cores e luzes, foi desacelerando suavemente na mente de Maria Flor, mas a luz dourada não se apagou. Pelo contrário, ela se expandiu, solidificou-se e aqueceu, transformando o brilho artificial dos lustres de cristal na grandiosidade silenciosa e absoluta do sol nascendo sobre a Serra da Mantiqueira. Maria piscou,
sentindo o ar fresco da manhã encher seus pulmões, não mais com o cheiro viciado de laquê e rancor, mas com o aroma terroso, úmido e reconfortante de café recém-coado e bolo de fubá quente. Ela estava sentada na varanda da Fazenda Santa Fé, uma construção colonial de taipa e pedra que parecia brotar da própria montanha, cercada por um mar de neblina que cobria o vale lá embaixo, escondendo a vila e suas mesquinharias sob um manto branco de esquecimento. O paletó de linho branco de Augusto ainda estava sobre seus ombros, agora um pouco amassado, mas carregado com o cheiro dele, tabaco, madeira e proteção, que parecia ter penetrado em seus poros, expulsando a memória do vinho barato. Maria passou a mão pela mesa de madeira maciça à sua frente. A textura era lisa, oleada, quente ao toque do sol. Ela olhou para as próprias mãos. A tinta azul do anil ainda manchava as cutículas e as linhas da palma, cicatrizes de sua tentativa falha de nobreza. Mas ali, naquela luz límpida, as manchas não pareciam sujeira. Pareciam tinta de guerra de quem sobreviveu à batalha. A porta da cozinha se abriu e Augusto saiu. Ele não caminhava com a bengala agora. O passo era firme, o de um homem que pisa em seu próprio chão. Ele carregava um bule de ágata fumegante e serviu a xícara de Maria com uma simplicidade doméstica que fez o coração dela falhar uma batida. Ele não a tratava como uma conquista da noite anterior, nem como uma caridade da manhã seguinte. Ele a servia como se aquela fosse a rotina de uma vida inteira que eles ainda não tinham vivido. O orvalho lavou a estrada, disse ele, a voz grave, quebrando o silêncio, apenas para torná-lo mais confortável. Ele se sentou na cadeira ao lado, não na cabeceira, mas perto, o suficiente para que seus joelhos quase se tocassem. O mundo lá embaixo ainda dorme, Maria, mas aqui em cima o dia já começou. Maria tomou um gole do café. Era forte, doce, quente. Desceu queimando a garganta e aquecendo a alma. Eu preciso devolver o seu paletó, sussurrou ela, baixando a xícara, com medo de que aquele sonho se desfizesse se ela falasse muito alto. E preciso voltar. Meu pai... A lenha já foi cortada, interrompeu Augusto, pousando a mão sobre a mesa perto da dela. Mandei meus peões cuidarem do rancho antes do galo cantar. Seu pai tem mantimentos para 1 mês. E quanto ao paletó, ele fica melhor em você do que jamais ficou em mim. Ele fez um sinal com a cabeça para o canto da varanda, onde uma grande caixa de madeira de cedro, com fechos de latão, repousava sobre um banco. Eu não te trouxe aqui para te dar um vestido novo, Maria, disse ele, levantando-se e caminhando até a caixa. Dar um vestido seria fácil, seria esmola, e eu vi nos seus olhos, lá na estrada e ontem no salão, que você não aceita esmola. Ele abriu a caixa. O cheiro de lavanda e cedro invadiu a varanda. Augusto retirou de lá não uma peça de roupa costurada, mas rolos de tecido, rolos pesados, magníficos. Havia cambraia de linho branca como nuvem, seda crua cor de mel, veludo azul noite, um azul verdadeiro que não desbotaria com vinho, e cetim de algodão egípcio. Ele desenrolou uma parte da seda sobre a mesa, e o tecido fluiu como água, capturando a luz do sol. Minha mãe dizia que a nobreza não está na roupa, mas na mão que a faz, disse Augusto, olhando para Maria com uma intensidade que a fez tremer. Eu vi como você transformou sacos de farinha em um vestido de baile. Eu vi os pontos, eu vi o bordado cobrindo a marca. Você tem ouro nas mãos, Maria Flor, e eu não confio em alfaiates da cidade que nunca sentiram o peso de um machado ou a aspereza de um saco de juta. Eu quero que você costure para mim. Maria levantou-se, hipnotizada. Ela caminhou até a mesa e, com hesitação, estendeu a mão manchada de azul para tocar a seda. A maciez era indescritível. Era o oposto de tudo o que ela conhecera. Costurar para o senhor? Perguntou ela, a voz embargada.
Costurar para nós, corrigiu ele, pegando a mão dela e colocando-a sobre o tecido, cobrindo-a com a sua. Eu tenho a terra, Maria. Eu tenho o gado e as paredes de pedra. Mas esta casa é fria. Ela precisa de cortinas feitas por mãos que sabem o valor do trabalho. Ela precisa de toalhas bordadas por quem sabe transformar a necessidade em arte. Eu estou oferecendo uma parceria, Maria. A minha força e a sua delicadeza. O meu chão e o seu céu. Maria olhou para as mãos deles juntas sobre a seda dourada. A mão dele, grande e morena. A dela, pequena e manchada. O contraste era perfeito. A vergonha da noite anterior, a risada das irmãs Valença, o olhar de pena do Sr. Salim. Tudo aquilo pareceu dissolver-se na neblina lá embaixo. Ela não era a Maria do Saco. Ela era a tecelã de seu próprio destino. E aquele homem, aquele duque, solitário e temido, não estava salvando-a. Ele estava pedindo para ser salvo por ela. Eu não sei costurar seda, confessou ela, uma última barreira de insegurança caindo. Então, aprenderemos, disse Augusto, levando a mão dela aos lábios e beijando os dedos calejados, um por um, reverenciando as feridas da agulha. Temos a vida inteira para aprender o ponto certo. A imagem das mãos unidas sobre o tecido, banhadas pelo sol, começou a se afastar lentamente. A câmera imaginária recuou, saindo da varanda, passando pelas colunas de pedra da fazenda, subindo pelos telhados coloniais, até revelar a estrada de terra que serpenteava para longe da propriedade. Na estrada, uma charrete elegante descia a colina, não levando Maria embora, mas trazendo seus pertences, numa mudança definitiva. Enquanto a charrete levantava a poeira dourada da manhã, a visão se deslocou para a vila lá embaixo, focando na fachada da venda do Sr. Salim. Um vento forte, vindo da serra, talvez o mesmo vento da mudança que soprava na fazenda, bateu contra a placa velha de madeira pendurada na entrada. A placa rangeu, os pregos cederam à ferrugem do tempo e da indiferença. Com um baque surdo e final, a placa despencou no chão, levantando uma nuvem de poeira que logo assentou, cobrindo o nome da venda e o passado de humilhação, enquanto lá no alto, na fazenda Santa Fé, o sol continuava a brilhar, imutável e justo, sobre a dama e seu duque. Agora eu quero ouvir você. Essa história mexeu com o seu coração. O que você achou da atitude do Augusto no baile? Muitos diriam que foi cena de filme, mas será que esse tipo de hombridade e proteção ainda existe hoje em dia? Ou ficou perdido no passado junto com os lampiões a gás? E a Maria Flor? Você teria a coragem dela de ir ao baile vestida com sacos de farinha ou teria ficado em casa? Acha que a vingança dela foi a melhor de todas, ser feliz e amada? Ou ela deveria ter dito umas verdades para as filhas do prefeito? Escreva sua opinião aqui nos comentários. Quero ler cada resposta. E se você sentiu o cheiro do café e a emoção dessa valsa, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho, porque a próxima história vai te emocionar ainda mais. Até lá!